Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 11 de fevereiro de 2022, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, sexto amanhã e eu vou ser bem sincero com vocês, hein? Para uma sexta-feira até que tá bom demais. A gente tem jogo do PSG, tem clássico de líderes lá em Portugal, Porto contra o Sport, a gente tem uns jogos bons no campeonato alemão. Então vou falar na moral, você que gosta de tirar uma folga sexta-feira, não recomendaria, tá? Tem dia com uma grade bem mais fraca para você tirar folga, mas aí fica a critério de vocês. Passando sobre ontem rapidamente, tropa, ontem foi um dia muito bom pra gente. Se eu não me engano, só faltou ambas da Lazio, mas a Lazio acabou indo com um time misto ali, tipo, meio que cagou pra Copa e foi atropelada pelo Milan. Quem foi no 2,5 fechou. Olympiacos deu um susto gigantesco também, foi ganhar no final, mas tá bom, dormimos feliz e isso que interessa. Antes da gente começar, agora é sério, tá rolando no meu Instagram o sorteio pro jogo do Flamengo de domingo. O sorteio vai até um pouco antes do clássico de hoje entre Fluminense e Botafogo. Então, se você quiser concorrer a 2 pares de ingressos, vou deixar aqui o arroba, eu vou sortear ingressos para praticamente todas as rodadas do Campeonato Estadual e hoje também vai rolar um bilhete lá no Insta para os jogos de amanhã, tá? Vai ter o bilhete aqui do canal que todo dia tem e vai ter um do Insta também, então fica ligado. Vamos embora agora, hein? Agora fechou, agora é a hora do que interessa. Eu tenho aqui segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, eu tenho o Werder Bremen que vai visitar o Hansa Rostock. Olha, esse momento interessantíssimo que vive o Werder Bremen. Se a gente olhar aqui, só pelo menos 5 vitórias seguidas, ele deu um salto muito grande na tabela. Eu lembro que ele estava aqui em 10º, em 9º, assim, por aqui, e agora já está em terceiro. Como funciona a sistemática, eu gosto sempre de lembrar para vocês. Os 2 primeiros colocados, eles sobem direto e o terceiro vai para uma repescagem contra o antepenúltimo da primeira divisão. Então é o seguinte, é muito importante estar entre os 2 primeiros, óbvio, para subir direto, mas o terceiro também tem sua chance de subir. E um detalhe interessante também que eu gosto sempre de lembrar para vocês é que essa parte aqui está muito embolada de quem vai subir. O Darmstadt tem 39, que é o líder, o São Paulo tem 38, que é o segundo, o Bremen, que é o terceiro, tem 38 também, ele está a 1 ponto do líder. Aí depois eu tenho o Hamburgo, Schalke, Heidenheim com 37. O Nuremberg aqui já começou a ficar distante, apesar de ter muita chance ainda, né? São 2 jogos só de diferença. Mas pelo menos aqui, até o Heidenheim, em uma rodada, o sexto pode ser o líder. Então é muito importante para quem está brigando aqui em cima, não desperdiçar pontos, principalmente jogando contra essas equipes de baixo, porque senão piscou o olho, filho, pum, pode parar em sexto e aí começa a ser ameaçado por outros times aqui de baixo também. Então é o seguinte, vamos agora para o que interessa. O Bremen, em 21 jogos, ganhou 11, empatou 5, perdeu 5, fez 41 gols, sofreu 29. E o Hansa, em 21 jogos, ganhou 6, empatou 6, perdeu 9, fez 25 gols, sofreu 33. A briga do Hansa Rostock aqui é contra o rebaixamento, porque o antepenúltimo aqui, que vai fazer uma repescagem contra o time lá da terceira divisão, tá com 20, tá a 4 pontos dele, então também é importante ele pontuar para ficar cada vez mais distante. Se a gente olha aqui o histórico, quando as 2 equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. É um histórico de confronto over. O Werder Bremen não perde para o Hansa 6 partidas, mas o Werder Bremen normalmente ele está na primeira divisão. Então, normalmente ele está com um investimento sempre melhor. O Werder Bremen está com 3 vitórias seguidas, na verdade são 6, é porque teve um amistoso que ele acabou empatando, prejudicou ele, prejudicou só o histórico aqui. Vem de 8 jogos de invencibilidade, dos últimos 9. Em todos os 9 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7, em 5 foram ambas marcas. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, toma cuidado com o mercado de resultados, porque por mais que o Werder Bremen seja favorito, e realmente ele tem um investimento melhor, ele tá numa sequência sensacional, os times eles contrataram alguns jogadores nessa última janela, tá? Então eu preferia ficar um pouco de fora. O Hansa, ele estava numa sequência muito ruim, mas chegou esse último jogo, jogou muito, meteu 4, então, pera lá, tá? Quem quiser, mesmo assim, acreditar no Werder Bremen, vai com empate anula, tá com uma cotação alta, não tá à toa, tá? Essa cotação alta aqui,
Então, se você quiser, pelo menos você fica resguardado com um empate. Para mim, é jogo para gols. Eu tenho o Werder Bremen, que está brigando pelo acesso, brigando pela liderança, ele tem que se expor, está jogando fora de casa, vai enfrentar um time que está lutando contra o rebaixamento, está jogando dentro de casa, então para ele também é importante vencer. E a gente tem tudo para ver mais um jogo aberto do Werder Bremen, que é um time muito over. A gente viu ali que os últimos jogos dele, a gente viu pelo menos 3 gols, mas no safe do Mundo Bet, para botar no bilhetezinho, mais de 1,5 gol, mas sendo bem sincero com vocês, o mais de 2,5 gols e o ambas marcam vem muito quente, principalmente se tratando do jogo do Werder Bremen. Placar para mim, eu vou cravar um 3-2 pro Werder Bremen, um 2-1. Eu acredito que o Werder Bremen vai sofrer, mas ele vai ganhar. Só que entre acreditar que ele vai ganhar e colocar o meu dinheiro pré-live antes do jogo começar, eu preferia ficar de fora, tá bom? Também às 2h30, eu tenho um outro jogo aqui da segunda divisão, que é o seguinte, eu tenho o Aui, que é o mandante da partida, ele está sem vencer há um tempo. E eu tenho o Kiel, que é o visitante, que ele está sem perder há um tempo. Então já de cara a gente olha e fala, não, é dupla chance pro Kiel, né? Pelo menos joga com empate. Toma cuidado que são justamente esses jogos aqui que acabam prejudicando a gente. Se a gente olhar a classificação, o Aui, ele está na luta contra o rebaixamento, ele é o penúltimo colocado, está com 15, ele já está a 8 pontos do primeiro aqui fora da zona. E o Kiel, ele estava na zona, agora encaixou essa sequência boa que a gente viu ali. O Kiel que ele chegou em terceiro colocado na temporada passada, jogou a repescagem contra o Colônia, acabou perdendo e essa temporada parece que sentiu o baque, estava lá embaixo, deu uma recuperada. Só que o Kiel continua sendo time over, em 21 jogos fez 27 gols, sofreu 32, sofre bastante. E o Aui em 21 jogos fez 17, sofreu 39, sofre muito gol também o Aui. Quando elas se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 6 foram ambas marcam. O Aui está 8 jogos sem vencer, 9 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Kiel está 7 jogos de vencibilidade, mas também se mantém over dos últimos 10 em 8. A gente teve pelo menos 3 gols. Para mim, também é uma partida boa para gols, porque eu tenho um Aui que ele está no desespero. Como eu disse, ele já está a 8 pontos do primeiro time fora da zona ali. E isso faz o quê? Ele entrar em desespero, pô. Por quê? Ele tem que ganhar, tá? Pro Aui empatar hoje já é horrível, principalmente contra times ali que estão na parte mais de baixo da tabela, né? Contra essa galera aqui que está lutando pelo título, de repente o empate seja bom. Mas para esse pessoal da metade para baixo, é importante o Aui vencer, só que o Aui nessa de ter que fazer gol, ele acaba, como é que eu vou falar? Eu ia falar se atrapalhando, mas é mais ou menos isso mesmo. Nesse desespero dele de ter que ganhar para sair da zona do rebaixamento, ele acaba, ao invés de fazer gol, se expondo muito e tomando gol, aí que ele vai para frente mesmo, começa a tomar mais, tanto que por isso seus últimos jogos têm sido bem over, porque ele tem sofrido bastante gols. Já o Kiel tá num bom momento, e eu acredito sim que tem tudo pra gente ver um jogo aberto. Eu cravo aqui um mais de 1,5 gol, mesmo esquema, mais de 1,5 gol para botar no bilhete, só que nesse caso aqui o ambas marcam vem muito quente, tá? Eu tenho um desespero de um lado, um time que, porra, muito over e vivendo um bom momento do outro, ambas marcam aqui. Me pega. Placar para mim desse jogo, eu vou cravar o inverso, eu vou cravar 2-1 pro time mandante. Acredito que esse jogo aqui é o jogo que a Aui vai voltar a vencer, e de um time que está invicto. 4 horas da tarde, se é dia de sexta-feira, é dia de segunda divisão da Holanda, um dos melhores campeonatos para a gente estar entrando em mercado de gols. Eu tenho o Volendam contra o AZ. É o seguinte, o Volendam, eu tenho gostado muito de entrar nele no mercado de resultados, principalmente quando ele joga em casa. Se a gente olhar aqui a classificação, ele é o líder, está com 56 pontos, tem tudo ali para ser campeão, além de garantir o acesso, ser campeão em 25 jogos, ganhou 16, empatou 8, perdeu apenas uma, fez 56 gols e sofreu 29, é um time over, principalmente tem um ataque muito forte. Já o Young AZ, em 24 jogos, ganhou apenas 7, empatou 4, perdeu 13, fez 22 gols, sofreu 30. Ele já não é tão over assim, mas ele sofre bastante gols. O Volendam jogando em casa, são 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 12 jogos, fez 30 gols, sofreu 15 aqui. Se a gente somar da média de mais de 3 gols por partida. Vamos dar uma olhada aqui. O Volendam vem de 4 vitórias seguidas contra o Young AZ. Tem muitas casas de aposta que vai aparecer AZ reservas, tá? O que a gente tem Young aqui no SofaScore, normalmente nas casas de aposta aparece reserva, Ajax reserva, por aí vai. O Volendam vem de 13 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Já o AZ dos últimos 8 em 7 foi a primeira equipe a sofrer. Vamos lá, dito isso, o que eu gosto de explorar nas partidas do Volendam quando ele está jogando em casa? Vitória, tá? Um excelente mandante, tá fazendo uma grande campanha e ele dentro de casa é muito, muito forte e eu vou cravar sim
essa vitória do Volendam, ainda mais contra um adversário que está bem na parte de baixo da tabela. Ah, tá jogando só pela tabela? Não. Quem tá aqui no canal sabe que esses últimos jogos a gente tem cravado a vitória do Volendam. Ó, esses jogos aqui, ó, esse último jogo, por exemplo, que ele empatou fora de casa. Fora de casa eu não tenho entrado, eu tenho entrado só em casa. 4h30 da tarde, primeira divisão da Alemanha, Bundesliga 1, eu tenho o Leipzig, que vai receber o Colônia. Se a gente olhar aqui, são duas equipes que vivem bons momentos, principalmente o Leipzig. Leipzig perdeu esse último jogo, mas perdeu para o Bayern, perdeu de 3-2, foi uma partida muito boa, jogou de igual para igual ali, né, dentro das limitações dele. E o Colônia é uma grande surpresa, o time que quase foi rebaixado, eu disse, ele jogou a relegation contra o Kiel. E aqui, no momento, ele está pescando uma vaga na Conference League. O Leipzig, ele começou muito mal e agora está correndo atrás do prejuízo para, pelo menos, chegar numa competição europeia. Mas vou falar para vocês que o Leipzig está num momento tão bom que eu acredito que ele vai conseguir ainda chegar na zona da Champions League. Ele 21 jogos, ganhou 9, empatou 4, perdeu 8, fez 40 gols, sofreu 26, é um time muito over. Só de ataque tem uma média de gols de praticamente 2 por partida. Já o Colônia, em 21 jogos, ganhou 8, empatou 8, perdeu 5, fez 33 gols, sofreu 34, também é um time muito over. Só que o detalhe interessante é quando o Leipzig ele joga em casa. Em casa, o Leipzig são 8 vitórias e apenas 3 derrotas. Né? Se não fosse essa última para o Bayern, seriam apenas 2 derrotas. Fez 31 gols em casa e sofreu 13. Se a gente somar isso aqui, dá média de 4 gols por partida quando o Leipzig joga em casa. Já o Colônia, como visitante, em 10 jogos, ganhou apenas 2. Olha aí, eu tenho um grande mandante contra um péssimo visitante. Só que perdeu apenas 3. É porque ele empata muito quando joga fora de casa. Fez 14 gols, sofreu 19, sofre quase 2 gols por partida de média. Se a gente olhar aqui, quando elas se enfrentam, nos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 9, em 8, foram ambas marcas, um histórico de confronto over. O Colônia não perde para o Leipzig há 3 partidas. Olha aí, olha aí. Vamos lá, Leipzig, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Colônia vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. E o Leipzig, dos últimos 5 em 4, foi a primeira equipe a marcar. Será? Vamos lá, tropa, para essa partida aqui. Acredito na vitória do Leipzig, tá? Eu queria ter uma cotação um pouco maior para entrar com um empate anula, porque o Colônia, apesar de ser um péssimo visitante no sentido de não vencer, ele consegue empatar, ele consegue tirar ponto de seus adversários. Mas como o Leipzig está nessa corrida aí para voltar para a zona da Champions League, para poder disputar novamente, eu acredito que em casa ele ganha. Se fosse fora de casa, eu ia ficar de fora. Mas em casa ele tem tudo para vencer. Uma outra coisa que você pode buscar é o mercado de gols. Mais de gol e meio a gente não tem odd, mas o mais de 2 gols e meio aqui e o ambas marcam vem muito quente. Eu tenho 2 equipes over, 2 equipes que estão brigando ali em cima. No caso do Leipzig, ele está tendo um confronto direto contra uma equipe que está acima dele e jogando em casa ele deve se expor. Colônia também é um time que tem um estilo de jogo mais kamikaze. E eu acredito que esse ambas marcam veio muito quente, o 2,5 veio muito quente também. E a vitória me interessa bastante. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time da casa. 5 horas da tarde, La Liga Espanhola, eu tenho Sevilha contra Elche. São 2 equipes aqui que estão invictas há um tempinho. O Sevilha tem tropeçado, vem de 3 empates consecutivos. Se a gente olhar aqui a classificação, o Sevilha é o segundo, está na cola do Real Madrid. Real Madrid que conseguiu fazer um gol no último jogo, no final ali, ganhou de 1-0, senão a distância está menor. A distância no momento está de 6 pontos, mas dá para buscar. Tem um turno quase todo aí, ainda faltam 15 rodadas. Dá para ele tirar aqui esses 2 jogos de diferença. Vai enfrentar o Elche, que é um time que, embora esteja invicto, é de meio de tabela. Em 23 jogos, ganhou apenas 6, empatou 8, perdeu 9. O Elche fez 26 gols, sofreu 31, não é tão over assim. E o Sevilha, em 23 jogos, fez 34 gols, sofreu 16, melhor defesa do campeonato ainda. E bem, a segunda melhor defesa é a do Real Madrid, que tem 4 gols a mais que ele, sofridos. O Sevilha, quando joga em casa, são 8 vitórias e 3 empates, é um excelente mandante. Ele só não é melhor mandante que o Real Madrid, porque o Real tem um jogo a mais. E o Elche, como visitante, em 12 jogos venceu apenas 2. Empatou 3, perdeu 7, fez 13 gols, sofreu 20. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Sevilha está 3 jogos aqui invicto, mas porque ele perdeu a Copa do Rei. Se a gente for contar só da Liga, ele está 9 partidas invicto. Está 4 jogos sem vencer. Dos últimos 8, em 6 a gente teve menos que 3 gols, porque é o estilo de jogo do Sevilha. É um time que tem uma defesa muito forte, então ele costuma ganhar de 1-0, 2-0.
Bom, tropa, para esta partida aqui é o seguinte, acredito muito na vitória do Sevilla. Para mim ele tem tudo para vencer, já tá na hora dele voltar a vencer, vem de 3 empates, perdeu pro Betis na Copa do Rei, seu principal rival. Então eu acredito sim que é o jogo ideal para ele voltar a vencer, jogando em casa. Torna esse jogo perigoso o fato do Elche estar invicto, né? Só que, pô, pra mim ele vai vencer, tá? É o perigo, queria que essa odd tivesse mais alta para explorar com empate anula, porque eu acredito que o Sevilla vai manter a invencibilidade dele. O problema é que não pode empatar quando a gente entra na vitória. Uma outra coisa que dá para explorar também, o mercado de menos gols. O Sevilla tem uma defesa muito forte, principalmente quando está jogando em casa. O Sevilla é aquele time de 1-0, 2-0. Já o Elche é um time que tem um ataque fraco, tá? Eu acredito que o Elche vai entrar nesse jogo para jogar por uma bola, tem tudo para ser um jogo bem truncado. Se o Elche não fizer um gol no começo do jogo, o Sevilla, a tendência realmente é da gente ter um jogo mais truncado e o Sevilla vencendo ali por um pouco, 1-0, no máximo 2-0, tá? Então quem quiser ficar no mercado de gols também pode valer a pena. Também às 5 horas tem o jogo do PSG contra o Stade Rennais. É o seguinte, PSG ele vem de uma grande vitória, meteu 5 no Lille, que foi o campeão na temporada passada, e eu achei bem interessante que o Pão Quentinho, né, que consegue estragar esse elenco maravilhoso do PSG, o Pão Quentinho ele fez uma coisa legal, ele botou o Messi de falso 9, uma coisa que ele não estava fazendo, e deu super certo. O Messi fez gol, o Messi só tinha um gol no campeonato francês, Messi fez gol, jogou bem, Mbappé, porra, nessa temporada ele tem sido o principal jogador. Vou falar, se ele vier com esse esquema de novo e o PSG apresentar o mesmo futebol, tem tudo para golear dentro do Parque des Princes, hein? Vamos lá, PSG é o líder, vai ser campeão, já está 13 pontos na frente do segundo, vai enfrentar o Rennes, que é um time que está lutando aqui para uma competição europeia, no momento está na Conference League, mas tem o Mônaco aqui, que é um time muito forte, tá no momento bom, tá chegando aqui com tudo. Óbvio que o Mônaco, o objetivo dele é conseguir pelo menos uma Europa League. Tem o Lyon também, que tá chegando, tá conseguindo uma sequência de vitórias. Enfim, parada dura aqui pro Stade Rennais, né? Pegar logo o PSG. O PSG perdeu apenas uma no campeonato. Até quando ele não joga bem, ele vence pela grande diferença de elenco. O PSG jogando em casa são 10 vitórias e apenas um empate. Histórico, quando elas se enfrentam, dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 6 também foram ambas marcam. O Rennes, dos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a marcar, mas estou fora, né? Esse jogo aqui para mim é vitória do PSG. Quem não tiver muita confiança, quiser entrar com empate anula, pô, show de bola, a gente tem uma odd ali acima de 1,50, dá para você ficar resguardado com empate também. A princípio, Mbappé vai jogar e Messi vai jogar, o Neymar, embora tenha voltado a treinar com o pessoal, ainda não está disponível. E o PSG com força máxima. Para mim, é isso aí, vitória do PSG. Quem quiser ficar no mercado de gols, porque os jogos do PSG têm tido muitos gols, dá para explorar mais de 2,5 gols. Mas, sendo bem sincero, essa vitória me agrada mais. 4-1 para o PSG. E para a gente fechar o nosso dia, 5h15 da noite, eu tenho um clássico português entre os líderes, Porto contra Sport. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, beleza? É o like de vocês, é o comentário, o engajamento que faz esse canal crescer, que faz a gente conquistar coisas muito grandes, e é sempre por causa de vocês, então continuo contando com essa ajuda aí. Vamos lá, tropa, é um jogo difícil demais, são duas grandes equipes, o Porto são 19 vitórias e 2 empates, e o Sport são 17 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então é uma excelente campanha também, porque o Porto está impossível. Em 21 jogos fez 55 gols o Porto, sofreu 14, e o Sport em 21 jogos fez 41 gols e sofreu 13, melhor defesa da competição. A gente tem que olhar o histórico, quando elas se enfrentam, nos últimos 9 jogos em 7, a gente teve ambas marcam, o Sport vem de 4 jogos de invencibilidade, Porto vem de 11 vitórias seguidas, dos últimos 9 em 8 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas. Deixa eu voltar aqui, 11 vitórias seguidas o Porto. Já o Sport vem de 4 vitórias seguidas, dos últimos 10 em 8 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 7 em 5 venceu o primeiro tempo, mas contra o Porto é diferente. Seguinte, tropa, para mim o favoritismo do Porto, além da fase que ele está vivendo, é o fato de estar jogando em casa. Porque se a gente for pegar assim, elenco por elenco, o jogo é muito equivalente.
Mas eu vou ficar de fora do mercado de resultados, tá bom? Pô, o Sport é um time muito forte, um time que já demonstrou saber jogar contra o Porto na temporada passada. E assim, é o jogo pro Sport, tá? A gente já tá no segundo turno, o Sport ele precisa vencer para ele diminuir essa diferença para 3 pontos e torcer aí pro Porto acabar pegando uma fase ruim. Porque se o Sport perder essa partida aqui, o Porto ele vai abrir 9 pontos de vantagem e já vai ser muito difícil pegar, eu diria que praticamente impossível. Então, eu cravo mais de 1,5 no safe do Mundo Bet, mas o ambas marcam aqui vem muito quente, até porque é um histórico de ambas marcam, a gente já tem visto nesse confronto aqui, tá legal? Ainda mais saindo um gol, pô, se o Porto estiver ganhando, o Sport ele vai ter que ir pro desespero, porque é o jogo dele, e se o Sport estiver ganhando também, o Porto jogando em casa vai se expor. Para mim é um jogo muito bom pra gente estar explorando gols e até mais gols no decorrer da partida. Placar pra mim desse jogo, pô, vou cravar 1-1, mano, 1-1, beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos sexta-feira. Apesar da gente ter bastante jogo bom, filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, tá bom? Não é para sair fazendo todos os jogos, não é para colocar todos os jogos no mesmo bilhete. Para quem gosta de fazer bilhete, pô, não passa de 4, tá? Por favor, não passa de 4, porque a chance de você ganhar, ela já é bem pequena. Você tem muito jogo e quer fazer bilhete, divide, irmão. Divide 2 bilhetes de 3, um de 3, um de 4, entendeu? Mas não tenta ficar botando 10 jogos, 15 jogos, 8 jogos no mesmo bilhete, porque se você acertar, vamos botar que você pegou 8, acertou 7 e errou 1. Pô, não adiantou nada acertar 7, vou falar, acertar 7 jogos é coisa pra caramba, tá? Então, não vai adiantar nada, você vai ficar no prejuízo, filtre, coloca uma dupla, uma tripla no máximo, isso eu tô falando para quem faz bilhete, quem faz entrada simples, filtre os jogos que você quer trabalhar, tá? Tenha planejamento, isso faz muita diferença, não adianta querer fazer qualquer jogo, ficar caçando jogo aqui no ao vivo, pô, deixa eu ver qual jogo que tá rolando agora, não faz isso não, planejamento, beleza? Conto com vocês amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Leipzig. Tá jogando em casa, é um excelente mandante. Apesar do Colônia ser um adversário chato, eu acredito muito nessa vitória do Leipzig. Até porque é um confronto direto ali para ele pegar uma vaga em competição europeia. Segundo jogo, cravei mais de 1,5 entre o PSG e o René. O PSG tem tudo para vencer bem, mesmo poupando jogadores ali. Acredito que o pessoal que entrar, né, caso poupe, vai querer mostrar serviço para estar jogando terça-feira, então acredito que pelo menos 2 gols a gente assista assim. E para fechar, coloquei mais de 1,5 entre o Hans e o Werder Bremen. Werder Bremen precisando se expor, está em terceiro, dá para buscar liderança ainda essa rodada. Vai pegar um adversário que se reforçou, que está vindo de uma goleada, então pode ser um jogo também interessante, um jogo aberto. Essa nossa tripla deu um total de 1,98 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, para cima!